Muito bem, meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre criações de codornas. Hoje, na outra aula, na última, nós tínhamos parado sobre as doenças que acometem, não é isso? Um aviário de codornas. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre doenças, mas dá uma olhada lá na tela primeiro. Olha aí, ó, aula 50.1, cotonicultura, sanidade animal e alimentação. Aqui na aula de hoje, nós vamos falar sobre o manejo de produção envolvendo o sistema de profilaxia para evitar doenças, tá bom? E também os processos de alimentação, nutrição animal. Lembra que nós falamos, aqui ó, para mim, lembra que nós falamos na última aula que nós podemos ofertar as mesmas rações para todo tipo de criação de ave, mas o que é recomendado? Dependendo da fase de criação na codorna, então é indicado você utilizar ração para aquela fase daquele animal. Se é cria, recria, se é para engorda, se é para postura, sabendo que as necessidades nutricionais de um pato, para uma galinha, para uma codorna, são diferentes, as quantidades. Então, se você trocar essa ração, você vai estar jogando fora nutrientes que eles não vão absorver naquela quantidade que você oferta. Então, o que recomenda-se? Cada macaco no seu galho. Se a ração é para uma determinada fase, então você tem que suprir aquela fase daquele animal com aquele peso e tamanho. Então, a gente vai falar sobre nutrição animal e também como você pode preparar essa ração. Fazer uma suplementação de ração na sua propriedade, ok? Aumenta aqui para o tio. Para essa aula, nós temos a estabelecer os critérios de manejo de codorna e também o mercado, né? E os derivados dessa produção. Então, seguindo o cronograma, evitar doenças em sua criação. Então, nós falamos na última aula sobre os processos de vacinação, higienização e vermifugação. Foi isso aí que nós paramos. Vai aqui para mim, galera. Volta aqui para o tio. Tanto vacinação, higienização e vermifugação, eles vão auxiliar a um manejo profilático para evitar. Nem sempre, né? Tem 100%, quando a gente fala de vacinação, é 100% eficiente. Pode ocorrer, numa pequena proporção no seu lote, de surgir a doença que você utilizou a vacina. Então, só que você realizando a vacinação, realizando os processos de higiene, não só do galpão, mas como de comedouro, bebedouro, durante os manejos, nas diferentes fases de desenvolvimento, se ocorrer um processo de infecção viral, bacteriano, fúngico, vai ser com menor intensidade. Então, você pode amenizar e na hora que aparecer determinados sintomas, você conseguir controlar e evitar que isso possa propagar e diminuir lá o processo de produção, tá bom? Propagar no seu plantel e prejudicar o processo de produção. Então, vamos ver etapa por etapa? Aumenta aqui para o tio. Olha só. Higienização. Deverá ser observada a higiene sempre no início da criação. O que significa isso, professor? No início da criação, pessoal, é a troca do lote. Na hora que você faz a higienização do galpão, das gaiolas, não é isso? Dos bebedouros, dos comedouros e deixar o período de descanso. Então, no início da criação, você tem que permitir o período de descanso. Como assim descanso, professor? Aqui para mim, quando você trocou o lote, por isso que a gente sempre utiliza 2 galpões, porque um fica em descanso pelo menos de 1 semana e meia, depois que você pulverizou tudo. Você tem que pulverizar, limpar os comedouros, os bebedouros, levantar as cortinas laterais e deixar fechado, isolado por 1 semana e meia, após as pulverizações. E aí sim, você monta todos os equipamentos para receber o próximo lote. Mas o processo de descanso, que é o que vai realizar, é a ação, não é isso? Do pulverizante utilizado para exterminar qualquer vestígio ou contaminação do lote anterior. Porque cada lote, quando entra no galpão, tem uma característica
micro-organismos específicos daquele lote onde já estão adaptados. E a troca pode ocorrer no processo de adaptação, o processo de infecção. Lembrando que é durante a criação, no início da criação, que você vai realizar as vacinações, vermifugações. Então tem que dar o período para que ocorra a adaptação desse animal no local inicial, tá bom? Aumenta aqui para mim. As codornas não toleram também frio, nem mesmo umidade, não poderá ficar próximo à corrente de ar. Então aí a temperatura ideal, pessoal, é de 20 a 23 graus. Isso quando, professor? Quando você está iniciando o lote, nos filhotes. E aí se utiliza o quê? As campânulas. Neste período, se você for fazer a criação desde filhote, você sempre tem que manter as cortinas levantadas. Mas na nossa região, quando é que isso acontece? Só acontece no período chuvoso, não é isso? Meados de outubro e novembro para frente, que tem chuva intensa aqui no nosso estado. Então, aí sim, tem que se tomar cuidado se você está iniciando a produção ou se você tem filhotes nesse período. No período de estiagem não é tão preocupante em relação à temperatura. Vacinação. Vamos lá. As codornas devem ser vacinadas contra, olha aí, ó, como é ave, pessoal, sempre é comum nos aviários ter o processo da vacinação de Newcastle, né? E coriza. São as primeiras que devem ser aplicadas. Quando? 21 dias de idade. A segunda dose deve ser aos 45, lembra? Aos 45 já é no momento que você vai trocar o galpão de cria, que são filhotes, elas já estão maduras para iniciar o processo ou de postura ou o processo de corte. Essas vacinas vão auxiliar aí, ó, contra vírus, fungos, bactérias, dependendo também da região. Tem que lembrar que todas as vacinas são utilizadas ou um vírus atenuado, vírus morto, ou somente o processo, né, de antígenos que vai auxiliar para a produção de anticorpos desses animais. Temos que levar em consideração também que o lote, quando é vacinado, tem que ser por etapas, tá? Aí você vai ter que dividir, subdividir cada ciclo de contenção. Isso vai auxiliar a você ter uma homogeneização do plantel durante a aplicação da vacina. Vermifugação. Aos 30 dias de idade, é necessário realizar o processo de vermifugação através também de rações com drogas à base de mebendazol, sendo necessário uma renovação após uma semana. Então, o processo de vermifugação, ele não é tão complicado. Prof, agora me veio uma coisa na cabeça. Aumenta aqui para mim, rapidinho. No processo da criação das codornas, não se faz a debicagem, não é isso, professor? Por ser um animal menor, galera, não se faz o processo de debicagem. Mas não ocorre a seleção dos grãos, é por isso que sempre temos que ficar atento no comedouro, principalmente na hora que você está fazendo esse tipo de vacinação, para ficar homogêneo, que é uma ração especial, você, durante o manejo, está unificando, para não ficar aqueles montes, os comedouros da ração. Você passa nesses comedouros para facilitar o processo de homogeneização e fazer com que esse animal coma, né, vá pegar a ração sem selecionar os grãos. São rações finas, como farelo, evitando que ocorra, então, a escolha e o desperdício de nutrientes, tá bom? Aumenta aqui para mim. Essa dosagem deve ser o dobro quando se realiza em aves, como galinha. Então, tem que tomar cuidado, porque na hora que a gente falou assim, pode-se utilizar a mesma ração, aí o indicado é que cada ração utilizada para determinadas criações sejam específica para a fase de desenvolvimento. Então, se você faz, né, claro que tem que manter distanciamento, criação de galinha, e naquela ração ter a vermifugação da galinha, não serve você utilizar isso para a criação de codorna, tá, pessoal? Não se faz essa dosagem, tem que ser específico.
E aí nós temos que ficar atentos. Atentos o quê, professor? Olha aí, ó. Nós temos que ficar... Calma, que eu acho que eu pulei. Vai lá. Atentos. Espera aí que é automático. Isso. Sempre manter o local seco, ventilado, para não ocorrer a oscilação de temperatura. Isso deve ficar em torno de 12 ou então 15 graus com uma umidade de 75% a 80%. Pessoal, professor, por causa do que essa temperatura é em relação à ração? Evitar que a ração pegue umidade, evitar que essa ração fique em condições de ocorrer o processo, como é que fala? Para azedar a ração. Se você não homogeneizar a ração das codornas nos comedouros, elas podem ficar azedas. Como é que se fala quando essa ração faz o processo? Fermentação! Aqui para mim. Tem que evitar que ocorra a fermentação das rações. E aí, você pode fazer isso ou controlando a temperatura daquele galpão, mantendo a homogeneidade da ração nos comedouros, que é totalmente diferente da ração do aviário, que você coloca nos coxos. E aqueles coxos você faz um movimento de anti-horário e horário para homogeneizar elas. Se ocorrer a fermentação da ração, claro, vai dar diarreia nas aves, tá bom? Vai dar um problema intestinal. E aí não tem como você controlar através do sistema de SNP, fornecimento da água, você colocar medicamento na água. Aí você vai ter que isolar e identificar isso no início. Então, para evitar esse tipo de infecção intestinal, devido ao não manter as temperaturas adequadas dentro do local onde você está armazenando essas rações, isso pode prejudicar o processo de desenvolvimento das aves. Se estivermos falando na fase de criação dos filhotes, que aí com certeza você vai ter uns 45% dos filhotes você vai perder. Agora, se você estiver falando do processo de postura ou processo de corte, você tem que identificar isso, porque o que acontece, professor? Você lembra que o processo de corte, esses animais estão na cama do aviário. E muitas vezes, a cama do aviário, se ocorre uma infecção intestinal nessas aves, você vai ter que trocar toda a região, porque senão vai ocorrer o processo de proliferação e infecção bacteriana através da cama, que lembra que é uma navalha. E aí a umidade você não vai conseguir realizar o processo de controle. E pode sim desencadear através de uma infecção intestinal, uma doença respiratória nessas aves. Tá bom? Aumenta aqui para mim. Isso quando a gente está falando de corte, tá? Então, ó, ambiente seco, manter ventilado, oscilação de temperatura na criação dos filhotes tem que evitar, em relação também às rações, manter a temperatura e a umidade relativa para não ocorrer o processo de fermentação dessa ração, que é azedar a ração, tá? Aí, manejo de produção, professor. Vamos lá. O manejo de produção, em relação às criações de codornas, elas podem ser prejudicadas por falta de determinados manejos durante o processo de fornecimento da ração adequada para a estimulação dessas aves no processo de ovoposição. Primeiro, os ovos, né? Eles têm a característica principalmente de cada raça de codorna que você vai utilizar. Tamanho, espessura da casca e a sua uniformidade. Então, um espaço adequado para você realizar esse tipo de produção, vem aqui para mim, galera, você tem que observar que as gaiolas podem comportar até 18 aves, mas dependendo da raça que você utiliza e também das necessidades deste animal, tem essa oscilação. Você tem que garantir, dentro dos processos, na maioria das vezes os criadores,
faz o processo de criação semi-intensivo. Claro que o intensivo é quando você faz essas grades, né, que ficam acopladas, lembrando que elas não podem ficar acopladas, mas elas não podem ficar alinhadas, por causa dos dejetos. Então, vai ficar uma escada invertida. Essa escada invertida vai garantir que os dejetos caiam na lâmina d'água. Toda criação de codorna em sistema intensivo tem a lâmina d'água para auxiliar no processo de limpeza e higienização. Isso vai favorecer o quê, professor? Favorecer que não ocorra acúmulo de gases, não ocorra acúmulo de gases, mantenha a higienização e evita partículas suspensas no ar, que pode prejudicar o sistema respiratório desse animal. Então, tem um pequeno investimento que tem que ser realizado em aviário de postura para a codorna, que é diferente do de corte, porque você utiliza a navalha e só depois do 40ª semana que você vai fazer a reposição, aí você retira toda aquela cama, que você vai fazer a higienização e ficar pelo menos por 2 semanas em descanso, até você mudar o plantel. Aumenta aqui para o tio. E é o que a gente vai observando, professor. Deve ser recolhido pelo menos 2 vezes por dia, sendo que na primeira coleta, na verdade, né? Colheita vegetal, na primeira coleta dos ovos deve ser feita no horário da manhã, por causa devido ao período noturno, enquanto a segunda, no final da tarde. Então, em relação ao manejo da postura, muitos produtores fazem o sistema automático. Tá vendo isso aqui, galera? Aqui nós estamos vendo onde ocorre o processo de depósito dos ovos. Claro que isso aqui é o sistema manual, onde você vai passando no período da manhã e no período da tarde, realizando o processo de colher esses ovos, coletar esses ovos. No processo automático, tem uma antessala que recebe esses ovos. Só que aí, quando você faz o timer é para o primeiro manejo da manhã e o timer no último manejo da tarde. Professor, em relação ao processo de produção das aves, as codornas a gente conta como 2,5 ovos, que é diferente no coleta das aves do aviário de galinha, que é 1,5 ovo por animal na gaiola, sendo que na gaiola das aves, né, de galinha, na verdade, só são 5 por manejo devido ao tamanho e às orientações. Mas tem uma importância que a gente tem que levar em consideração ao processo de colher esses ovos, é o armazenamento. Professor, esses ovos não são ovos galados, são ovos que passam pelo processo de ovoposição por estimulação da ração. Então, são ovos que têm que ser mantidos em sistema refrigerado, quer dizer, em baixa temperatura. Nas 3 últimas gaiolas, nós temos os reprodutores, que aí vão fazer os ovos galados. Esses ovos, sim, eles têm que ser mantidos em uma temperatura da chocadeira, que a gente vai ver uma aula depois dessa aqui, somente sobre o processo de reprodução. E aí a refrigeração desses ovos sempre implica em 2 características. Aqui para mim. Nunca se lava o ovo, é igual o processo de manejo das codornas. Nunca se lava o ovo da codorna, nem da galinha. Você só coleta esses ovos. Claro que o pessoal já deve estar pensando, ei, professor, mas tem um ovo que vem sujo, com fezes. Ele não vem sujo com fezes. Isso é por causa do período que você deixou aquele ovo ali, pode ocorrer a sujeira dele. Isso tem que ser evitado. Por isso que é muito importante realizar a coleta desses ovos logo no primeiro momento da manhã e coletar eles no final da tarde para diminuir a exposição desses ovos nessas galerias de coleta. E assim você evita que eles sujem pelo tempo prolongado que eles ficam expostos. Quando ocorre a ovoposição, isso é em todas as aves, galera, sempre há um líquido que ele recobre, é um muco que recobre esse ovo. Isso faz com que ocorra a higienização desses ovos e evite que micro-organismos entrem, porque lembra que o ovo é poroso.
tá? Tem que ser descartado também ovos que quando ocorre a ovoposição e eles têm uma determinada inclinação, nessa região aqui, ó, as gaiolas elas são inclinadas, tá? Tem que evitar que ocorra um choque na bandeja de coleta e quebre ou rache a casca do ovo. Se você vê que isso acontece frequentemente, não é pela qualidade da casca. Ah, tá um ovo muito fraquinho, quer dizer que ocorreu pouca calcificação, então eles estão quebrando. Não, pode ser a inclinação da gaiola que está muito inclinada e aí a velocidade com que ele vem, ocorre o choque e eles estão quebrando. Isso é muito fácil de identificar quando você o nível está desregulado. É quando ocorre muito, está quebrando muito ovo. Não é dessa forma, pessoal. Então, sempre tem que descartar esses ovos e diminuir, então, essa inclinação para amenizar o choque na bandeja de coleta, ok? E sempre retirar esses ovos. Não há processo de limpeza desses ovos com panos úmidos. Retire somente com pano seco, se tiver essa necessidade. E o melhor, para ter uma qualidade, sempre evitar que ocorra a sujeira desses ovos, manter diariamente o período de coleta para favorecer uma qualidade no produto final, porque eles vão ficar armazenados por um determinado tempo, tá? Aumenta aqui para mim. Os ovos devem ser armazenados a uma temperatura entre. Então, vamos lá. Deixa eu só... Aqui, ó. De 10 a 16 graus, com umidade relativa de 75 a 80. Professor, por que isso? Antes de eu finalizar lá, volta aqui para mim. Essa umidade é importante, tá, pessoal? A temperatura, ela pode ser oscilando, mas a umidade tem que ser respeitada porque o ovo ele é poroso. E qualquer ovo, se você quiser tirar dúvida, fica mais fácil fazer no ovo de galinha porque é maior. Mas tem como você fazer no de codorna. Ele tem uma uma câmara dentro dele que realiza as trocas gasosas. Então, se o ovo ele desidratar e perder esta umidade, tá? Isso favorece, então, que possa entrar ou prejudicar ou ter infecções nesses ovos. Claro que se ele tiver com a casca rachada ou descola as duas membranas internas. A umidade é para evitar essa perda de água dentro do ovo, tá? Porque ele vai ficar parado. Nós temos que lembrar que o jeito que quando você percebe que o ovo, quando a gente coloca nas cartelas, é com o ovo, ele tem uma parte mais pontuda e outra não tão pontuda. Então, ela fica para cima. Isso vai facilitar que diminua essas trocas gasosas entre o ambiente externo e o ambiente interno. Lembrando que é um ovo que não é galado. Então, essas trocas gasosas são com menor intensidade. Imagina se você estiver utilizando um ovo galado, que você vai ter que também armazenar ele para depois colocar na incubadora. E aí a troca gasosa é maior, porque está ocorrendo processos metabólicos de desenvolvimento embrionário. Mas isso aí é uma outra aula que a gente vai falar com vocês, tá bom? Aumenta a tela aqui para mim. Então, evitar a perda da umidade. E por um período máximo de 12 dias, tá? Ó, já para a incubação, dura 16. Então, isso aqui, pessoal, 16 dias é para ovo galado. Agora, o período máximo que você vai armazenar esses ovos para poder ofertar ao mercado é somente de 12 dias, tá? Esses 16 dias é para ovo que já são galados. E aí, nosso último assunto é sobre produção de ração. Como ofertar uma ração, mas essa ração aí, galerinha, é como se fosse uma suplementação. Deixa eu até frisar, volta aqui para mim. Antes para não dar problema. O que é indicado, professor? É indicado você utilizar rações específicas para cada fase de criação.
A aula hoje é sobre codornas, mas isso é independente se você estiver fazendo criação de galinha de corte, galinha de postura, ou corte, postura ou galinha caipira. Sistema intensivo ou semi-intensivo. Independente disso, cada ave, ou da codorna, ou das outras aves, tem fase de desenvolvimento diferente. Então, para cada fase no mercado, tem uma ração específica. Principalmente num processo de produção. Se for para corte, engorda. Ou se for para postura, ovoposição. E se for para ofertar ração, onde você fez muda forçada. Existem rações específicas para muda forçada. Então, são nutrientes, teor proteico totalmente diferente. Agora, você pode produzir a ração na sua propriedade para suplementar. Ou então, como a gente gosta de falar, complementar a ração que você já está dando. É como na criação de boi. Você dá ração para o boi, só que você dá uma suplementação. Com o quê? Com silagem. Você alimenta o seu rebanho de porco, de suíno, com ração, sistema de engorda. Você vai dar uma suplementação com lavagem, mas não troca, não substitui a ração por uma outra ração que não tem as mesmas qualidades, ou que você está ofertando. É para só complementar. Isso é diferente, tá, galera? E principalmente, tomar cuidado quando você está fazendo, então, a alternação, não. Você está substituindo a ração por causa que está ocorrendo o processo de mudança de uma fase de criação para outra. Isso é importante para evitar uma infecção intestinal durante a troca da ração. É como a gente faz também lá na suinocultura. Está saindo do desmame para ir para a creche, da creche para a engorda. São rações diferentes. Até a substituição, a troca gradual dessa ração para evitar algum problema intestinal no animal. Tá bom? Aumenta a tela aqui para mim. Então, como fazer a ração, né, do processo de suplementação? A dieta tem que ser rica em quê? Proteína. É óbvio que além de manter o animal saudável, melhora a qualidade do ovo e também uma boa quantidade de sais minerais, tá, pessoal? A ração caseira, ela pode ser à base de jiló e ovo. Isso aqui é uma receita que a gente sempre recebe aí dos nossos criadores, só que aí, ó, isso é específico para a criação de codornas. Não é o mesmo produzido para a galinha caipira ou galinha de postura ou corte. A ração caseira recomenda-se que misture com, olha só, jiló, volta lá, Gê. Jiló e ovo, que você pode fazer essa mistura. Aí, na mistura de jiló com ovo, você faz, então, um complemento com alpiste ou grão de soja e leite de soja. Vai ficar também Professor, vai ficar líquido? Não, é em pó, tá? Também proteína isolada, flor de pimenta, casca de ovo moído, são também integrantes que podem ser misturados a essa ração. Tem aqui, galerinha, volta aqui. Tem pessoas que nesse processo de mistura, colocam uma quantidade de soro de leite que vai virar uma pasta e você deixa isso desidratando. Após desidratar, é como molhar uma farinha. Você desidrata essa ração. Mas o que a gente recomenda? Tem pessoas que utilizam sim o soro do leite. Então não se faz a adição desse líquido para ficar pastoso. Como é que se faz, professor? Aí o melhor exemplo que eu tenho para mostrar para vocês é quando a gente vai fazer, ai Senhor Deus, fubá. Quando você faz fubá, você pega água e mistura no farelo do fubá. Não fica pastoso. Ele vai ficar hidratado.
Você mistura, deixa descansar um pouquinho e ele fica seco, soltinho em farelo, fica hidratado. Então você prepara a ração e aí você pega ou o soro, tem a casca, ou você pega o soro do leite, adiciona esse farelo, essa mistura que você está fazendo, de forma a hidratar só, não ficar aquela pasta. Vai ficar como você está preparando o cuscuz. Você vai hidratar e aí sim você fornece. Só tem um probleminha. Você tem que fazer uma quantidade que você está ofertando aí para as suas aves. Por ser um material que está hidratado, ele é mais perecível, principalmente nas condições de temperatura. Se você estiver independente, se estiver na época de estiagem ou na época de chuva, é um produto hidratado, não é seco. Então, se você coloca aí, as aves estão comendo aí tantas gramas por dia, você divide para ofertar no primeiro momento da manhã e ofertar no segundo momento da tarde. Não pode sobrar no coxo, porque é perecível, é mais fácil de ela entrar no processo de fermentação. Então tem que tomar muito cuidado quando se faz essa mistura com soro de leite. Soro de leite é boa, né? Se é de soro, é óbvio que é de leite. Tá bom? Só essa dica. Comenta aqui pra mim. Ai, Senhor! E agora, Jefferson? As raças, lembra? Tem umas raças indicadas que a gente sempre está utilizando, ó, a codorna gigante, codorna japônica, a codorna quarry-shake e a codorna também tibetana. São raças utilizadas na produção. A codorna gigante, pessoal, e a japônica são as mais frequentes que a gente utiliza aqui na nossa região para fazer o processo de criação e reprodução. Nessas raças, tem outras aí que são mais utilizadas para... Como é que é? Como é que fala? Não é mais para... Isso aí não para comer, mas para... Como é que fala? São pets, ou então para fazer viveiros, não para comer, né? São codornas ornamentais. Essas aqui não. Essas são mais utilizadas para reprodução, postura e corte. Sempre lembrando que dentro das raças indicadas, é mais favorável, é boa, hein, Jefferson? É indicado que você faça um cruzamento. Qual delas é utilizada em sistema de cruzamento, professor? É a japônica com a gigante, levando em consideração que a codorna tibetana é uma codorna mais rústica e os descendentes dela com a mistura na F1 com a japônica favorece uma maior produção e longevidade. Aqui pro tio. Só que essas questões de reprodução com esses animais serão os assuntos da nossa próxima aula, como realizar o processo de reprodução. Lembra que nós temos que ter lá 2 machos, 5... Mentira. São 3 machos, 5 fêmeas, para que a gente possa fazer um rodízio. Rodízio em que sentido, professor? Evitar que ocorra endocruzamentos. E aí você tem que ter no seu galpão, no seu aviário, ou as raças, né, japônicas, você vai ter que ter a gigante ou então a tibetana. Claro que você vai poder fazer um cruzamento para F1 entre 2 raças ou manter uma única raça com 5 famílias diferentes. Então, eu estou preparando uma aula para explicar para vocês quando vocês forem em 2 sentidos. Ou repor o plantel, porque tem muitos criadores que recebem os filhotes. Você compra os filhotes, mas você não repõe esse plantel. O próprio criador de fornecer. Aí são ovos galados, não são ovos vendidos ao mercado, são ovos vendidos aos criadores. Ok, galerinha? Mas aí, como nós vimos aí, ó, em relação às criações, tanto para postura como para ornamentação, é o assunto da nossa próxima aula. E aguardo vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente!